O programa TV Câmara Entrevista de hoje está entrevistando o promotor de Justiça do Consumidor e Cidadania de Jacareí e conversando também com Ângelo Ananias, diretor-geral do jornal Diário de Jacareí. Falando um pouquinho nesse terceiro e último bloco sobre o direito do consumidor. Você acredita que aqui em Jacareí o direito do consumidor tem sido respeitado, doutor? De maneira geral, como no restante do país, não. Falta muita consciência dos fornecedores de que o consumidor e o direito do consumidor, na verdade, são parceiros de balizamento de qualidade do serviço prestado, dos produtos ofertados também, né? Mas nós não temos ainda essa consciência plena, claro, como um reflexo de nossos problemas de formação de cidadania como país novo também. Mas o trabalho do PROCON, do Juizado Especial Cível e o entrosamento desses órgãos com a promotoria, de uma forma geral, à medida do possível, vem procurando ajudar a população. E qual a relação do senhor com o PROCON? É boa, porque nós precisamos ter todas essas entidades interligadas, porque alguns assuntos eles são mais adequados para tratamento na promotoria. Outros é melhor judicializar, entrar com o processo. Outros é melhor tratar individualmente no âmbito administrativo do PROCON. Então nós vamos trocando figurinhas, conversando e chegando a ajustes e um órgão apoiando o outro e o resultado acaba bastante satisfatório. Eu, por exemplo, sonho com um país em que a gente não fique tanto tempo ao telefone aguardando pela conclusão de um atendimento, por exemplo, de uma empresa de telefonia. Eu, particularmente, eu acho um absurdo e, apesar de nos últimos tempos a gente ter percebido que a Anatel, especialmente, impôs algumas normas, algumas formas de conduta para essas empresas, elas continuam, desculpa a expressão, doutor, deitando e rolando aos olhos do consumidor. O que a gente pode fazer para acabar com isso? Na realidade, o ponto principal, e acho que tem um pouco a ver com aquele assunto do voto facultativo, é a questão do consumo consciente. Nós precisamos reduzir um pouco o nosso nível de consumo e ser um pouco mais exigente e seletivo em relação às fornecedoras, guardando com memória de elefante aquelas que não tratam bem, que não respeitam os nossos direitos. Eu, por exemplo, tenho empresa de telefonia celular que eu de antemão já falo, olha, tive aquele problema em 1900 e lá vai bolinha, com essa eu não mexo mais, aconteça o que for. E olha, encontro consumidores e amigos pela rua reclamando e são sempre da mesma meia dúzia que eles reclamam. O que eu percebo hoje, por exemplo, é quando você se sente lesado e por algum motivo você recorre a essas empresas de telefonia, tem uma frasezinha mágica, até fica a dica aqui para o telespectador da TV Câmara. Olha, se você não resolver o meu problema, eu vou fazer uma reclamação formal à Anatel. E elas correm, elas dão um jeito. Elas, em menos de 24 horas, às vezes, estão na sua residência tomando alguma providência para ver o problema solucionado. É fato, efetivamente, que as empresas têm algum receio em relação à Anatel e têm respeito por ela ao ponto de temer por qualquer ação nesse sentido? Sim, os órgãos reguladores cresceram muito de eficácia na última década, mas eu também vou aproveitar para deixar uma dica, porque é um fato muito frequente essa questão de serviço de atendimento ao consumidor e tempo de espera. O consumidor vai fazer uma reclamação, anota o dia que ligou, o horário, tempo de duração da ligação, com quem falou e qual foi o resultado do telefonema. E coloca isso numa folha de caderno e liga quantas vezes for preciso, sempre anotando esses dados. Por quê? Se houver necessidade de se levar isso à promotoria ou a um advogado, já está ali todo montado o histórico que aponta a necessidade de indenização de danos morais, que a pessoa ficou esperando, sem solução, sendo maltratado numa verdadeira via crucis. Então é importante a pessoa ir anotando isso e falar para o atendente que está anotando, porque eles percebem
que é produzida uma prova documental. Perfeito. E a partir daí eles passam a adotar mais cautela e respeito com o consumidor. Até porque do lado de lá a própria empresa informa que está gravando, né, a conversa. Claro, a gente tem que agir da mesma forma. A conversa começa com essa informação, estamos gravando essa conversa. Então, isso serve para balizar, para fundamentar qualquer possibilidade de ação futura, então. Exatamente. O consumidor tem que adquirir o hábito de ir documentando o histórico de ligações para poder fazer uso no momento oportuno. Porque acontece muito de você ligar para reclamar de uma prestação de serviço e até você chegar a falar com o atendente, pede para você apertar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e vai demorando e você explica toda a situação para a primeira atendente. Aí ela fala, essa situação não é comigo, vou te transferir. Aí transfere, você passa. Horrível. De repente você está lá 1 hora no telefone e não foi resolvida essa situação. E isso cabe a anotação para entrar depois com ação. Claro, exatamente. O caminho é esse, porque na realidade, principalmente quando se trata de um desligamento, de pedido de desligamento de serviço ou desistência do produto, os funcionários já são treinados para cozinhar o consumidor. E realmente é uma prática abusiva. Só fazendo um paralelo em relação à questão da multa pela não construção do hospital municipal. Se eu entendi bem, ela foi uma coisa simbólica, meio que para obrigar o município a efetivamente tomar uma providência. Estas multas sobre as quais as empresas de telefonia estão sujeitas, e a gente lê na imprensa, nós mesmos no jornal informamos isso quase que diariamente, que elas sofrem esse tipo de sanção, são multas na realidade, doutor? São multas, elas mexem no bolso dessas empresas efetivamente? Sim, são multas que, se não forem pagas voluntariamente ou espontaneamente no âmbito administrativo, são levadas à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria da Fazenda e são cobradas como se fosse um executivo fiscal, como uma pessoa que não paga IPTU, por exemplo, ou uma multa de trânsito. Isso é executado na Justiça. O Código de Defesa do Consumidor prevê todas essas questões? Sim, e outras medidas que podem ser aplicadas tanto no âmbito administrativo quanto judicial, como advertência, suspensão de atividades, fechamento compulsório de estabelecimento, como acontece com postos de gasolina que reiteradamente vendem combustível adulterado, né? A prefeitura vai e coloca aqueles blocos de concreto impedindo o funcionamento do estabelecimento, né? Então, são medidas progressivas que devem ser adotadas, claro, com prudência, com cautela, né? Pelo administrador ou pelo juiz de direito, até chegar no resultado prático que se almeja. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Ângelo, em 2011 houve o primeiro casamento civil homossexual aqui em Jacareí, e o senhor estava lá no dia. E que foi o primeiro do Brasil. Foi o primeiro do Brasil, isso. Minha pergunta é objetiva, o senhor é contra ou a favor do casamento civil homossexual? Casamento civil eu sou a favor, porque eu acho que as pessoas têm que receber um tratamento igualitário da lei. Porque quando o poder público cobra imposto, não quer saber se a pessoa é homossexual, se ela é bissexual, se ela é heterossexual, a cobrança é igual para todos. E por que as pessoas não podem ter os mesmos direitos? Eu acho que esse foi um marco importante na história civil do Brasil como um marco de emancipação, para que as pessoas possam exercer o seu direito à felicidade, né? De uma maneira geral, que o poder público tem que ajudar a promover, né? Eu entendo, claro, que existem questões religiosas, convicções pessoais que devem ser respeitadas também. Várias pessoas vieram me questionar, puxa, como é que eu explico uma coisa dessas para o meu filho pequeno? Eu digo, olha, essa não é apenas a única dificuldade, situação difícil que você vai encontrar para orientar seu filho. Porque nós saímos aí fora e tem muita coisa que a gente não gosta de ver, e situações embaraçosas, como, por exemplo, seres humanos dormindo no meio de lata de lixo. Isso a gente não tem que explicar para o filho também, como é que acontece? Então, sabe, a vida é feita de uma multiplicidade de fatores, de riqueza de detalhes, e nós, claro, temos que, na medida do possível, trabalhar com tolerância para a gente ter uma sociedade que seja um pouco menos violenta, né? E aqui eu não falo de violência de crimes, eu falo de violência de mentalidade social. De lá para cá, de 2011 até hoje, 2013, você acha que muita coisa mudou com relação a essa união civil homossexual? Eu acho que sim, porque de início, né,
houve aquele questionamento, ou como até no formato de brincadeira, né, se Jacareí ia ser uma capital de pessoas com essa orientação. Mas, na realidade, o que a gente viu é que, a partir dessa decisão, houve uma disseminação no mesmo sentido para vários locais do Brasil, apesar de haver muita resistência também, e acabou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do direito dessas pessoas. Então, a gente percebe que hoje, mesmo na própria cidade, o tema é encarado com muita naturalidade, e os casamentos que ocorrem aqui atrás, muito próximo da sede do Legislativo aqui no município, no cartório do Registro Civil, os casamentos são realizados indistintamente, casamentos heterossexuais, homoafetivos, e não há qualquer tipo de conflito. Todas as pessoas se respeitam, porque é um momento de festa para todo mundo que está ali, para todas as famílias, e dentro, claro, de um padrão de muito respeito em relação ao sentimento que une cada pessoa, independentemente da história de cada casal. Bom, a gente vai caminhando para o final do programa, mas tem alguns assuntos que eu acho importante a gente discutir, por exemplo, questões de filmes. Bom, o pessoal em casa não deve estar entendendo, mas o Dr. Bednarski participou de alguns filmes, e inclusive na história de uma novela, a novela Rei do Gado, esse nome que eu estava com um pouco de dificuldade de pronunciar, Bednarski, tem a ver com a história da sua família, não é, doutor? É verdade, porque a minha avó paterna, né, Angelina Bednarski, viúva, ela morava bem próximo, era muito amiga da sogra do Benedito Rui Barbosa, que foi o escritor da novela O Rei do Gado. E como meu sobrenome é muito complicado, né, o pessoal não acerta. Então, o Bednarski, na verdade, seria uma homenagem do autor da novela à minha avó. Ele ia almoçar na casa da minha avó, ele tinha um relacionamento muito estreito com a sogra, e a minha avó era bastante amiga, elas eram vizinhas, então, na verdade, foi uma homenagem. Aí tem tudo a ver com o meu sobrenome, realmente. Só a lembrança do nome, ou tinha lá algum personagem que se assemelhava à vida real, por exemplo, dessa relação, desse conhecimento que ele tinha da família? Não, coitada da minha avó, meu anjo. Ela não era fazendeira e sobrevivia de aposentadoria, de salário mínimo, coitada. Então era só o nome. Era só o nome. Agora, além dessa questão da novela, tem os filmes. Por exemplo, o senhor participou há pouco tempo de uma novela produzida por cidadãos jacarienses, que é a novela Madeline. Como que foi essa experiência? Foi uma comédia, né? Na verdade, eu participei do primeiro capítulo e do último, mas foi por acidente, Ivan, porque o ator que estaria escalado para fazer o personagem não pôde comparecer no dia. O diretor pediu, você não pode fazer para a gente, porque eles iam gravar, na realidade, na promotoria. A gente procura apoiar a cultura local, o pessoal que está produzindo, né? Então, fora do horário de expediente, né, a gente cede o local como espaço para locação, como cenário, e muito filme bacana já foi produzido. É gostoso a gente ver que Jacareí está assumindo aí a liderança do cinema independente no estado de São Paulo. Refrigerante de cola engole, o refrigerante que faltava no seu verão. Então, papai, o que achou do comercial? É uma porcaria, claro. Nunca vi um comercial tão ruim. Filho, eu não acredito que você degenerou da nossa família para criar uma coisa de um gosto tão horrível. Aquele cabelo seco, tá? Olha, não ficou legal. Quero uma pessoa de perfil tipo Angelina Jolie. Angelina Jolie? Assim, ó, de boca carnuda, assim, sabe? Aquela... Chamativo. Provocante, chamativo, aquele lábio carnudo. Por favor, vão embora agora e só voltem aqui com um comercial bem feito, com a Angelina Jolie que eu quero. Tá certo, tá. Impecável negócio. Angelina Jolie. Tem os filmes do Steve Sico também que você participou, e além disso tem o filme Vermelho Fatal. Conta um pouquinho pra gente sobre essas duas participações. Que é o seguinte, a partir do momento que a gente é contactado pelo pessoal do Cineclube e passa
a frequentar as sessões na Sala Mário Lago, às quintas-feiras, né, que são sessões gratuitas ali em espaço da Prefeitura, né? A gente acaba, claro, se familiarizando com o assunto, sendo convidado a participar também, e na medida do possível, né, para apoiar a produção cultural local e para incentivar o pessoal a continuar produzindo, a gente participa. Eu acho importante, porque, querendo ou não, né, se por causa do trabalho se cria uma referência, e a gente trazer e oferecer essa referência às pessoas que estão trabalhando o cinema ajuda a fortalecer a atividade deles também, né? Maneira de promover a cidadania também, né, doutor? Claro, e a gente tem que procurar investir na cultura, porque se nós tivermos mais cultura, nós vamos ter mais cidadania consciente e, claro, uma sociedade muito melhor, né? Muito menos violenta. Só aproveitando esse seu envolvimento com esse setor, a necessidade de cultura em Jacareí está adequada ao apoio que o poder público vem oferecendo, ou o senhor acha que ainda falta alguma coisa? Eu acho que o poder público realiza um grande trabalho em relação à cultura do município. É claro que os recursos são escassos, não dá para atender todo mundo, né? Existem várias correntes trabalhando diversas atividades, tem a própria Academia de Letras também. Na medida do possível, o poder público vem apoiando. Mas eu acho importante salutar que isso ocorra, porque o poder público ele não deve assumir a função, ele deve apoiar de uma forma secundária, mais constante, esse tipo de produção, não deve estatizar a produção. Isso eu não acho salutar. Bom, infelizmente o programa de hoje está terminando. Eu queria agradecer a participação do Dr. José Luiz Bednarski e do Ângelo Ananias por participar conosco. Eu queria deixar a palavra aberta a vocês, fazer as considerações finais. Se o Ângelo quiser fazer alguma outra pergunta, fica à vontade. Bom, da nossa parte, apenas um reconhecimento ao trabalho que o Dr. Bednarski realiza. A gente tem tido com ele um relacionamento mais próximo nesses últimos 6 anos, que coincidem exatamente com a nossa presença na direção-geral do Jornal Diário de Jacareí. Ele tem sido muito competente, muito responsável e o que é fundamental no cidadão investido do cargo que ele exerce hoje, quer dizer, comprometido efetivamente com a causa pública. Isso, para mim, é o essencial na sua atividade. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor? Olha, Ângelo, eu queria falar, obrigado, agradeço as suas palavras. Eu queria falar bem do Diário de Jacareí, mas vai ficar parecendo uma troca de confete. E não é nada combinado, né? Pelo amor de Deus. Você sabe, eu sou assinante do jornal e acho que o Diário faz um trabalho importante de divulgação de todos os movimentos que acontecem em Jacareí e muito acima das paixões políticas, né? Procurando informar os leitores. Mas eu quero principalmente salientar aqui e agradecer o convite da TV Câmara, que a TV Câmara ela cresceu muito com o investimento que houve e vem prestando um serviço muito bacana para a população. E a gente observa como a população está assistindo a TV Câmara por ocasião aí da transmissão e das reprises do Steve Sico, né, o longa-metragem. O que as pessoas me param na rua para falar que assistiram, olha, é uma enormidade. E realmente assim, é surpreendente, é bacana a gente ver que as pessoas estão se interessando pelos assuntos de cidadania, pela política, né, e procurando acompanhar a programação variada que a TV Câmara tem. Eu também tenho assistido, principalmente quando eu vou à casa da minha sogra, ela está sempre ligada lá na TV Câmara, e agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Tá certo, obrigado aos dois. O programa de hoje está terminando, eu espero você na próxima semana com o programa TV Câmara Entrevista. Um grande abraço e até lá.